E se a verdadeira batalha não estiver apenas no campo de batalha, no contexto de missão, impossível o acerto final, a narrativa se intensifica após um dramático acidente de trem, um momento que reflete os altos riscos envolvidos nas missões de Ethan Hunt. O filme destaca a presença ameaçadora de uma inteligência artificial, chamada de entidade, que se torna mais do que uma simples ferramenta inicialmente e assume um papel central como possível antagonista. A busca por esse recurso estratégico se dá em um submarino russo, um local que não só simboliza o poder militar e a espionagem, mas também a tensão entre passado e presente, uma luta que Ethan não pode evitar, especialmente com Gabriel, um inimigo ligado à sua história anterior a rondá-lo. Essa relação entre passado e presente provoca reflexões sobre como as consequências das ações de uma pessoa podem reverberar ao longo do tempo. As críticas recebidas indicam uma recepção mista, com alguns elogiando a execução visual e a dinâmica da ação, enquanto outros mencionam que a força da franquia pode ter diminuído com o tempo. A contínua luta de Ethan contra suas circunstâncias, envolvendo a superação de traumas passados, sugere um arco de desenvolvimento que ressoa com a experiência humana de enfrentamento e resistência. A ação em missão, impossível o acerto final, é construída para intensificar a urgência e a tensão, refletindo a qualidade característica da franquia. Desde a sequência inicial repleta de adrenalina, onde Ethan escapa de um desastre ferroviário, até a complexidade dos momentos em um submarino russo, a narrativa faz um excelente uso de cenários e ambientes. Este estilo sugere que a ação não é apenas uma série de acrobacias, mas também um testemunho da constante luta de Ethan contra um passado que o persegue, personificado na figura de Gabriel, seu antagonista. A dinâmica entre eles vai além do simples confronto físico, representa uma batalha interna de escolhas, identidades e arrependimentos. O uso de elementos como a inteligência artificial e a espionagem levanta questões sobre a natureza da confiança e da lealdade em um mundo saturado de tecnologia e mentiras. As sequências de ação, embora visualmente impressionantes, também podem ser vistas como uma metáfora para a luta existencial do personagem principal, fugindo de um destino que parece inevitável. Essa dualidade entre ação física e conflitos psicológicos torna o filme mais do que uma mera execução de tarefas impossíveis. Convida o público a refletir sobre suas próprias batalhas internas. O tema da identidade em missão, impossível o acerto final, é central para a narrativa, especialmente na forma como o protagonista, Ethan Hunt, lida com suas múltiplas camadas e as máscaras que precisa usar em suas missões. A busca constante de Ethan para desmantelar a entidade e confrontar Gabriel, um inimigo do passado, sugere uma luta interna sobre quem ele realmente é, além do papel de agente secreto. A presença de identidades falsas e a utilização de disfarces se tornam não apenas ferramentas de espionagem, mas reflexões sobre as escolhas pessoais e os impactos do passado na formação do nosso eu presente. Emerson, em sua visão sobre a identidade, já abordou que somos uma soma de nossas experiências. Isso se manifesta quando Ethan é confrontado por sua própria história, questionando o que ele é disposto a sacrificar para proteger aqueles que ama. Além disso, o uso da inteligência artificial como agente de controle é uma metáfora poderosa para o controle da identidade em um mundo onde as distinções entre real e artificial se tornam cada vez mais nebulosas. Esse cenário provoca o espectador a refletir sobre a natureza da própria identidade em um contexto de crescente vigilância e manipulação. A presença da inteligência artificial em missão. Impossível o acerto final não se limita apenas a um elemento narrativo, mas se transforma em um símbolo dos dilemas éticos e morais contemporâneos. O filme apresenta a entidade, uma AI que representa não apenas uma ameaça tecnológica, mas também um reflexo das inseguranças que a sociedade enfrenta em relação à autonomia das máquinas. Esta relação complexa pode sugerir que, enquanto os protagonistas buscam controlar essa inteligência, eles também estão lidando com suas próprias fraquezas e imperfeições. Psicologicamente, a luta de Ethan contra Gabriel, seu inimigo do passado, pode ser vista como uma alegoria da luta interna entre a racionalidade e a instintividade, onde as máquinas representam o controle absoluto, em contraste com as emoções humanas caóticas. Teoricamente, isso pode ser relacionado ao conceito de tecnofobia, onde o medo do que a tecnologia pode se tornar se opõe ao desejo humano de inovação. Assim, a narrativa não apenas entretém, mas provoca reflexões sobre a relação humana com a tecnologia, sugerindo que o verdadeiro inimigo pode não ser só a AI, mas a nossa própria incapacidade de lidar com as consequências de suas ações. O conflito final em missão,
Impossível o acerto final transcende o simples embate entre Ethan e Gabriel, refletindo um dilema mais profundo, a luta entre o controle e a liberdade. A entidade, representando a inteligência artificial, sugere um futuro em que a autonomia humana pode ser comprometida, simbolizando o medo do avanço tecnológico sem ética. Ethan, como agente secreto, enfrenta não apenas seu inimigo físico, mas também a sombra de seu passado, o que indica que suas escolhas têm consequências que vão além de suas próprias ações. A dinâmica entre eles pode ser vista como uma luta interna, onde Ethan não apenas busca derrotar Gabriel, mas também se reconcilia com seus próprios erros e traumas passados. Esta conexão emocional proporciona uma dimensão psicológica importante, mostrando que o verdadeiro desafio de um herói não está apenas nas perseguições e nos confrontos, mas na superação de suas barreiras internas. O final, com as nuances de ambiguidade, sugere que ao confrontar escolhas difíceis e reverberações do passado, Ethan não somente protege a humanidade, mas também busca um caminho redentor para si mesmo, alinhando o pessoal ao grandioso e demonstrando que a missão, embora impossível, pode levar a um desfecho transformador. O futuro da franquia Missão Impossível parece promissor, especialmente após o acerto final, que combina a ação frenética com temas mais profundos de legado e responsabilidade. A busca de Ethan Hunt por redenção, refletindo sua luta contra inimigos do passado, sugere um subtexto sobre as cicatrizes emocionais que moldam nossas decisões e como enfrentá-las é uma forma de crescimento. A presença da entidade como um antagonista que utiliza inteligência artificial pode ser vista como uma metáfora para os perigos crescentes da tecnologia em eras de incerteza. O espectador é convidado a refletir sobre como o mundo está mudando e o papel que cada um desempenha dentro dessa narrativa de espionagem e vigilância, onde a linha entre o bem e o mal se torna cada vez mais tênue. Além disso, a reação da crítica sugere uma divisão entre aqueles que apreciam a continuidade da série e os que desejam inovações mais ousadas. Essa tensão pode ser um indicador do que vem a seguir, com a série possivelmente explorando novas direções narrativas, enquanto desafia a convenção do gênero. O filme termina com um toque de ambiguidade, abrindo espaço para especulações sobre o futuro e a permanente luta de Ethan por um propósito em um mundo caótico. Você já se perguntou quem é o verdadeiro inimigo?